as pessoas que nos abriram a oportunidade vão ser sempre devemos dar honra, né? Sempre devemos lembrar. Mas a verdade é que quando eu comecei o projeto 500 dias, quando eu comecei a ideia de vir para o digital, foi literalmente como uma forma de comunicar para as pessoas e poder incentivá-las de que existia um outro mundo, que existia uma outra realidade muito além daquela que elas esperavam. Um ponto também foi literalmente para que eu pudesse ter novamente a minha autonomia, que eu estava passando por um processo bem complicado. Então a ideia foi que juntar o útil e o agradável. Ao mesmo tempo que eu buscava retomar a minha independência pessoal, independência financeira, eu conseguisse também comunicar e agregar valor na vida de outras pessoas que também tivessem interesse em poder estar na trajetória. Porque às vezes é muito fácil você olhar, pesquisar na internet como vender na internet, como montar minha primeira empresa, mas no final de contas tem muita coisa ali que é somente teoria e a prática é sempre diferente. Então, o meu intuito foi mostrar que existia várias adversidades da vida, cada pessoa vai ter as suas adversidades, cada pessoa vai ter as suas experiências. A minha experiência foi uma, mas acredito que dentro de uma realidade de vida que nós temos, principalmente se tratando do nosso país, foi uma das realidades mais práticas para uma pessoa que quer, seja migrar de um vendedor de rua para uma pessoa que tem uma empresa, ou seja, uma pessoa que trabalha como CLT e quer ter a sua primeira fonte de renda, ou até mesmo tá ali ganhando um extra utilizando os meios digitais. Pô, perfeito. Você saiu de vendedor de rua, você vendia na rua e entrou pro digital. Cara, na verdade não. Na verdade, eu já trabalhava com marketing desde 2019. Eu digo que eu fui um bem-aventurado da época que nós passamos complicada pelo ano 2021. Não sei se a gente pode falar daquela Sim, época sim. aqui, mas se tratando daquela época antes, eu já trabalhava numa outra empresa e então eu comecei a aprender sobre marketing para fazer para alguns negócios que eu tinha. Eu tinha uma confeitaria, então eu já fazia marketing para minha confeitaria e com o tempo eu vi que existia um mercado que eu poderia estar ofertando para as pessoas. Porque até então, por volta de 2019, 2020, o que existia era empresa de marketing e publicidade e era extremamente caro. Então, o pequeno e médio empreendedor ele não conseguia investir nessas empresas, contratar essas empresas. E eu vi ali uma oportunidade para me poder estar ofertando meus trabalhos. Principalmente começando como social media, depois evoluindo para gestão de tráfego pago, que era algo que não era muito conhecido como hoje em dia. Não viam tanta credibilidade. E então, quando veio a época, 2020, 2021, tudo começou a fechar, a maior parte das empresas precisaram migrar para o digital, e aquelas empresas que viravam para mim e falavam que não tenho necessidade de investir nisso, não, a gente já tem uma rede aqui no Instagram, não precisa fazer muita coisa, essas empresas começaram a me procurar, porque existia poucas pessoas que faziam o trabalho em questão. E aí eu comecei a ter uma boa recorrência, uma boa carteira de clientes. Então eu ganhei um bom dinheiro naquela época. Então não foi simplesmente da venda de rua para poder estar vindo para o digital. Não foi somente dentro do projeto 500 dias. Apesar que na minha jornada de empreendedor eu já passei de tudo. Já trabalhamos com venda de pamonha na feira em São Paulo, já trabalhei com venda de brigadeiros em porta de escola, trabalhei com venda de brigadeiro antes mesmo dessa época, também nas vendas de rua, mas acredito que o projeto 500 dias foi a etapa assim, mais dificultosa mesmo e que eu consegui alavancar um pouco do conhecimento que eu já tinha. Beleza. E, cara, uma coisa que talvez possa acontecer, acredito eu, é que deve existir hater, né? Galera que vai... Pô, o cara quer falar que é Finch, não sei o que lá, quer imitar o Finch e tal. Como que você lida com isso? Cara, os haters nós comemos eles no café da manhã. Essa é a realidade. Independente do que você for fazer hoje, principalmente se tratando do digital, vai ter inúmeras pessoas que vão criticar. Sim. Isso é um fato. Independente se você tiver conhecimento, se você tiver resultados, ainda vai ter pessoas que vão criticar. Se você estiver começando, alguém vai virar para você e vai falar: ah lá, tá querendo aparecer. Se você já estiver na mídia, vão virar e falar: ah lá, só ganha dinheiro porque vende cursos. Sim. Então sempre vai existir alguém que vai tentar diminuir ou menosprezar. E nós vivemos numa realidade em nosso país onde é mais fácil você criticar do que você olhar
quais são os fundamentos e propósitos da pessoa estar fazendo aquilo. Essa é uma grande realidade da nossa vida hoje. Então, amo os haters, na verdade, porque se tratando do mercado digital, hoje o que te faz crescer é você ter engajamento. E a rede social ela não compreende, desde um comentário positivo a um comentário negativo. E é claro que se você consegue atrair o máximo número de haters, as sardinhas, como eu gosto de dizer, você acaba tendo uma rede bem cheia, o que vai te proporcionar um benefício do próprio algoritmo te gerar um alcance no orgânico. Claro que lembrando que a gente tem que saber também como trabalhar com isso. Não adianta você simplesmente só ser odiado na internet. Você tem que utilizar as artimanhas para você chamar a atenção e depois você conseguir transmitir a informação real que você quer passar para o seu público ou para as pessoas que vão começar a te seguir. Pô, perfeito. E para quem tá aqui na live, às vezes não sabe com que você trabalha e tal, você pode falar para a galera aí quais são as suas operações e tal? Claro, mas vamos deixar por baixo? Mentira. Mas não, hoje na verdade, uma das coisas que eu mais trabalho é sim dentro do digital, só que a gente tem uma agência de marketing e publicidade, a nossa agência ela presta serviços, porém não serviços específicos de uma única área. Quando nós encontramos uma empresa, nosso foco é poder trabalhar como setor de marketing dessa empresa e atender todas as necessidades que eles têm. Inclusive, encontrar formas de auxiliar essa empresa a monetizar de diversas formas. Então, não é somente uma prestação de serviço, mas é uma consultoria como um todo. Isso se tratando na agência de marketing. Fora isso, eu também tenho alguns negócios dentro do digital, como a Protocol Shape, que quem me acompanhou na minha jornada viu que foi o negócio que realmente me possibilitou ter uma mudança de vida depois que eu comecei a vender o infoproduto, do infoproduto comecei a diversificar, chegando até mesmo ao nível do encapsulado que a gente tem hoje, fora algumas parcerias, como é o caso da Energy Case, que é uma empresa onde a gente trabalha com a questão de energia solar e futuramente, no período aí do meio do ano, segundo semestre, a gente vai estar trabalhando com a Moreira, que é uma empresa que a gente está fundando voltada para o setor financeiro, desde o levantamento de crédito através dos consórcios, quanto até mesmo auxiliar as pessoas que querem construir patrimônio, seja para poder investir no imóvel próprio, ou seja para poder estar investindo na própria empresa. Então a gente busca sempre auxiliar as pessoas através do levantamento de crédito para que elas consigam realizar os objetivos e planos que elas têm no futuro. Top. Esse protocolo Shape ele é um infoproduto que você mesmo criou? Como que é? O Protocolo Shape ele foi o primeiro infoproduto que eu tive. Ele foi criado, na verdade, no ano de 2022. Chega a ser até engraçado porque condiz muito com o Fint. Na época eu tinha uma página, ela existe ainda, se chama Nível Saiyajin. E essa página literalmente era só um hobby de divulgar conteúdo e informação sobre musculação, sobre treino. E nisso eu vi que eu poderia encaixar um produto para ofertar para as pessoas que me seguiam. E eu procurei um produto. Na época eu conheci o Gabriel Breyer e ele tinha um produto voltado para isso, mas ele não abria afiliação. E aí eu fui e falei, cara, então eu preciso encontrar uma forma de poder desenvolver o meu próprio infoproduto. E eu digo que tem a ver com o Fint porque eu conheci o Fint somente através do Gabriel Breyer, que eu lembro até hoje, que foi uma vez que ele falou 2 cabeludos que vão dominar Balneário Camboriú. Aí ele foi e marcou o Fint. Foi nessa época, o Fint ainda estava bem no início ali. E aí a Protocol Shape foi desenvolvido em questão disso. Eu precisava de um produto para ofertar para a demanda de pessoas que já me seguiam, que já engajavam com o conteúdo que eu tinha voltado para o nicho de musculação, mas como eu não tinha produto nenhum, eu tentei me afiliar a um. Como eu via que os produtos, principalmente naquela época, eram os PLRs de extrema baixa qualidade, que não ofertavam realmente o que prometiam. Nem os do Kaique? Não, esquece. Vamos falar muito do Kaique não, porque senão ele vai ficar com raiva de mim depois, né? Mas eu tenho advogado, tá, Kaique? Se você quiser mandar processo, não preocupa não. Mas muitos PLRs, principalmente da época, eram literalmente muito vagos em se tratando de entregar informação adequada. E eu queria construir um PLR que fosse um PLR não, um infoproduto
que fosse acessível ao público. Por quê? Porque a galera, quando começa a treinar, você vai ter pessoas que elas têm interesse simplesmente na prática da saúde, mas você vai ter pessoas que realmente querem aprender o que estão fazendo. Então não é simplesmente o cara entrar na academia, ficar lá no supino, aumentando o peso, sem ter noção se está tendo uma função adequada, se o exercício está sendo correto de acordo com o músculo que ele deseja treinar. Então eu via que a necessidade que existia era isso, e outra era a parte do cara começar a entender de como ele poderia calcular os macronutrientes, calcular a alimentação dele para atender o objetivo que ele tinha, seja de ganho ou de perda de peso. Então meu intuito foi construir um infoproduto que conseguia pegar todas essas bases, fazer com que a pessoa entendesse o processo da musculação, tivesse um conhecimento real, e a partir disso ele conseguisse entender o que ele deveria fazer tanto na academia para continuar tendo um bom desempenho, quanto na alimentação para que ele conseguisse ter essa recuperação muscular, seja por ganho, perda de peso. Então eu tinha um rapaz que eu já fazia para ele um trabalho de marketing na época de social media, ele era personal trainer, e eu encontrei uma moça, ela estava finalizando já a faculdade de nutrição, e eu convidei os dois para que eles pudessem me auxiliar. Na época não se falava muito, a gente hoje fala assim PLR, na época a gente só sabia que vendiam-se infoprodutos, mas não tinha noção de que existia esse mundo do PLR. Então, para me poder criar o meu produto, ou eu iria pesquisar muito na internet, ou eu poderia encontrar pessoas que já tivessem o conhecimento e me auxiliassem a montar esse infoproduto. E aí foi o que eu fiz. Encontrei pessoas que tinham conhecimento e elas pudessem me auxiliar a construir o infoproduto, que na época era um e-book, e no ano passado, de acordo com o projeto, eu transformei o e-book em VSLs. Pô, perfeito. E o e-book era qual o valor? Na verdade, o infoproduto, né? Qual que era o ticket dele? Cara, quando a gente lançou, eu lancei ele muito baixo. Eu lancei ele por R$ 27,90, estou falando isso da primeira versão lá em 2022. Sim. Hoje ele é um produto de R$ 57,90. Você continua vendendo? Continuo trabalhando com ele. No ano passado eu estruturei tudo dentro do projeto 500 dias. Eu precisava de algo para poder vender, que me auxiliasse. Infoproduto sempre gostei, principalmente pela ideia de que você produz algo uma única vez. Se for muito bom, você só precisa mudar a capa, mudar a comunicação e continuar vendendo o mesmo produto. E outra, que se você produzir uma vez, você não tem mais nenhum custo com ele. Então essa é uma grande vantagem de infoprodutos. E aí eu fui no projeto 500 dias, lancei esse produto para poder ser vendido. E hoje eu consigo vender ele na base de R$ 57,90. Porque a realidade é que e-books, nós não somos de uma cultura que as pessoas têm costume de ler. Essa é uma grande realidade. Então, quando você tem um infoproduto, principalmente se tratando de algo nesse sentido, você precisa ofertar ele a um low ticket, trabalhar com um ticket mais baixo. A questão é que, por ser um produto de custo mais baixo, se você consegue atingir uma boa margem de pessoas, essas pessoas vão comprar sem se preocupar. A nossa realidade hoje é que 60% das pessoas trabalham para ganhar salário mínimo. Então, muitas das vezes, tudo que é produto acima de R$ 97,00, ela entende como caro, porque já vai uma boa parte do capital financeiro dela. Ela já começa a somar, poxa, isso aqui já vai X valor que eu poderia estar utilizando nisso, naquilo e em outro. Acima de quantos? Hoje, a questão... 67, que você falou? Acima de 67? Hoje, 97. Tá. Na verdade, hoje você vender um e-book por 97 se torna pesado para o bolso do brasileiro. Então, compensa muito mais você trabalhar com produtos low tickets, principalmente se tratando de e-books, se você vender desde R$19,90, uma informação mais baixa, a um produto de no máximo R$57, R$59,90, se ele for algo mais completo. Lembrando que tudo se trata de oferta. Então, se você não conseguir agregar valor para a pessoa, simplesmente ter um produto, cadastrando ele na QIFI, você não vai vender. Então, parem de cair nesses continhos que dizem para vocês: quer ganhar dinheiro no digital? Coloca seu produto na QIFI e você vai ficar rico. Não vai não. Você precisa entender do marketing. Nossa,